O tema dessa manhã é quebrando o solo do nosso coração. Alguém falou, eita. Esse ano é o ano de frutificar. Nós colocamos para nós, Senhor, esse ano nós queremos frutificar. E aí a gente precisa sempre voltar e fazer essa análise na nossa vida. E aí, onde estão os frutos que eu quero dar para o Senhor? Onde estão esses frutos? A gente já falou aqui o que é o fruto. O fruto, primeiramente, é o fruto do Espírito, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, bondade, amabilidade, fidelidade. Aí eu já misturei um monte. São 9 dons. Essas coisas têm aflorado na nossa vida? Essas coisas têm sido vistas na nossa vida? Alegria, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Não são os frutos no plural, é o fruto. É como você pega uma mexerica, é um fruto, e ela tem vários gomos. A gente precisa desenvolver esse fruto. É um fruto de transformação, é um fruto onde o caráter de Deus começa a aparecer em nós, por causa do nosso contato e relacionamento com Ele. O fruto também é aquilo que eu vou trazer para o Senhor. Pessoas, vidas. Nossa vida tem tocado outras vidas. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos derramado sobre pessoas. Nós temos falado do amor de Deus, nós temos falado do Evangelho de Deus. Porque, irmãos, não existe ninguém mais que queira nos ver dando frutos do que o Pai. Ele quer nos ver dando frutos, porque quando a gente estiver dando fruto, a gente vai estar na plenitude da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. E isso é maravilhoso. Então, a gente vira e mexe está falando sobre isso aqui, mas a pergunta para nós hoje, ou a palavra para nós hoje não importa o quanto a gente está falando, é sobre o que nós estamos produzindo. Deus tem falado muito a respeito que a gente precisa ser praticante daquilo que a gente fala. E uma madrugada dessas, que eu acordei para orar, o Senhor falou comigo num texto específico. E é desse texto específico que eu estou trazendo essa palavra hoje. E o Senhor falou comigo em Oséias, no capítulo 10. E, basicamente, assim, o versículo-chave, para depois a gente falar sobre outras coisas, é: semeiem a justiça. Oséias 10, 12. Oséias 10, 12. Semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vocês. Semeiem a justiça e colhem a misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vocês. Esse é um conselho que Deus deu para o povo, ao qual Oséias estava entregando uma palavra para eles. E Deus continua falando com a gente. A gente precisa ser essa terra pronta, tanto para a gente semear coisas boas e colher, como para receber a palavra de Deus, que é semente. A Bíblia diz que a palavra é semente. E dessa palavra de Deus que nós recebemos, a gente começar a dar frutos dessa palavra. Então, a gente vai aqui mergulhar um pouco mais em algumas coisas. O que fala o livro do profeta Oséias? Quem é o profeta Oséias? Irmãos, o livro do profeta Oséias, mais do que qualquer um outro da Bíblia, é um livro que mostra o coração de Deus, que revela o coração apaixonado do Senhor. Oséias, ele profetizou mais ou menos no 8 séculos antes de Jesus, mais ou menos na mesma época que Amós, Isaías. E ele profetizou diretamente para o povo de Israel, o reino do norte. Porque depois que Salomão morreu, que era um Israel só, o reino se dividiu.
ficou 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro. E as 10 tribos são as tribos do norte. E a tribo do norte era a tribo mais... As 10 tribos, o reino do norte, era um reino desobediente, rebelde, endurecido. Mas esse Deus de amor, ele não para de falar, de nos chamar de volta, de falar com o seu povo. E na época que Oséias está profetizando, Deus já tinha falado muito com esse povo, e dizendo para eles também que se eles não se consertassem, eles iam ser cativos pela Assíria. Mais tarde o reino de Judá vai ser cativo pela Babilônia, mas esses aqui pela Assíria. Mas o Deus de amor, ele continua insistindo ali com esse povo. Então, o que eles estão vivendo nessa época de Oséias eles adoravam a Deus só de fachada, porque eles adoravam também a Baal. Eles adoravam também aos deuses cananeus. Eles sabiam que eles estavam ali numa situação difícil politicamente, mas ao invés deles esperarem o socorro do Senhor, eles começaram a fazer alianças sem a direção de Deus. Aliança com o Egito, alianças com a Síria, dizendo, eu preciso dar um jeito aqui na força do meu braço. Era muita corrupção política, era muita corrupção moral, era muito pecado, era abominação diante do Senhor. E quando Deus levanta Oséias para falar com esse povo, o Oséias, ele vai se tornar a mensagem. Ele não só fala, ele não só entrega no nome de Deus, mas a vida dele se torna a mensagem. E não era nada fácil para um profeta, porque um profeta, normalmente, ele era visto pela sua conduta, pela sua santidade, pela sua reputação. Mas Oséias é um profeta que Deus chama ele para viver algo onde a reputação dele vai totalmente embora. E o Senhor vai falar para Oséias. Eu queria pedir para você deixar, por favor, a sua Bíblia aberta no livro de Oséias, que a gente vai ler alguns versículos. Oséias, no capítulo 1, no versículo 2. Olha o que Deus vai falar para o Oséias. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi, se casou com Gomer, a filha de Diblaim. Ela ficou grávida, ele deu um filho, ele deu um filho até aí. Não vou entrar nos nomes dos filhos, que também tem significado, senão ia ficar muito longe. Mas o que aconteceu? Oséias vai e casa com uma prostituta. Tenha filhos de uma prostituta. Por quê? Porque eu quero mostrar para o meu povo que eu sou um marido casado com uma prostituta. O meu povo tem se comportado como uma prostituta que é infiel, que se deita com muitos amantes. E esse Deus que tinha tudo para esquecer esse povo, é o Deus que mostra através da vida e da fala de Oséias, que é a fala do próprio Deus, ainda que vocês estejam se prostituindo, porque na Bíblia o Senhor trata pecado como prostituição, como adultério. E o Senhor trata a relação dele com o seu povo, uma relação de casamento, de aquele que se casou com o seu povo. Então vai Oséias e casa com essa mulher. O nome dela é Gomer. Gomer significa completo, ser completo. Só que Gomer, ao invés dela viver aquilo que o nome dela diz, não, ela não se sente completa com o seu marido, que é o Oséias. Ela vai ter com ele 3 filhos, mas essa mulher ela vai embora, ela vai viver de novo a sua prostituição, ela vai de novo se deitar com muitos amantes. Ela era incompleta. Ela não conseguia achar completude na vida do lar, porque o Oséias obedece a Deus, ele vai, ele pega essa mulher, ele casa com essa mulher, ele dá um lar para essa mulher, mas ela despreza tudo aquilo que ela recebeu dele. Já o nome Oséias significa salvação.
O nome Oséias significa salvação. Então, nessa palavra, nisso que Oséias está vivendo, está representando em Oséias, o nosso Deus, em Gomer, o seu povo Israel. E Deus está mostrando, eu ainda quero você de volta. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda quero demonstrar para você o meu amor. Porque Ele é um Deus de aliança. E Ele é um Deus que não quebra aliança. Ele fez aliança lá atrás com Abraão, em Gênesis. Quando Ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E de Abraão nasce a nação de Israel. Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15, onde ele fala para Abraão colocar os animais ali, partidos. E a aliança era selada quando eles passavam por meio do animal. E queria dizer assim, aquele que quebrar a aliança, ele vai ser partido, como esses animais foram. E a gente sabe que Deus conhece a fragilidade humana, que Ele não permite Abraão passar pelo meio dos animais que foram oferecidos. Abraão tem um sono, ele pega no sono, e a Bíblia diz que um fogo e um fogareiro é o quem passa pelo meio daqueles animais. Quem passa pelo meio dos animais é o próprio Deus, dizendo, você não vai conseguir ser fiel até o fim, Abraão, mas eu sou fiel. Eu mesmo estou passando aqui, porque se essa aliança for quebrada, eu vou ser partido dessa forma. E a gente sabe que Deus foi partido. Falamos sobre isso semana passada. É o Deus que fez aliança com Abraão. É o Deus que falou para Abraão, eu vou dar essa terra aqui para o seu povo, Abraão. Daqui 400 anos. E dali 400 anos esse povo está escravo no Egito, porque José do Egito foi para lá, ele foi muito próspero lá, mas quando entraram outros faraós, não aceitaram mais o povo, aquele povo multiplicava, o povo do Egito ficou preocupado, esse povo, esses israelitas, esses hebreus não param de se multiplicar e colocaram eles como escravos, mas Deus ouve a oração desse povo, Deus tira o povo do Egito milagrosamente, através de milagres, sinais e maravilhas, através de Moisés sendo instrumento, e Deus fala, eu vou levar vocês para uma terra boa, que emana leite e mel. Quando chega no deserto do Sinai, no monte do Sinai que eles estão no deserto, a gente já falou sobre isso aqui muitas vezes. Deus desce sobre aquele monte para falar com aquele povo. E Deus ali está falando do povo de novo de aliança. Eu quero que vocês sejam o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Eu quero que vocês sejam uma nação que me adorem, uma nação de sacerdotes. Eu vou dar para vocês essa terra. A gente sabe que o povo ficou com medo de Deus, falou, Moisés, fala com ele, e traz a palavra para nós. Mas esse povo que entra na terra prometida, porque Deus promete, Deus cumpre. Eles não cumpriram a aliança de estar firmes somente com Deus. Deus falou, quando vocês entrarem na terra, eliminem os cananeus, eliminem esses idólatras e fiquem ali. A gente sabe, eles não eliminaram. Eles começaram a se unir com os povos idólatras. Eles começaram a adorar outros deuses. É um povo que constantemente está quebrando a aliança. Constantemente quebrando a aliança. Irmãos, então, o que eu quero falar aqui, nós estamos falando de história, uma história que aconteceu sobre Deus e Israel, a qual Deus não desistiu dele ainda, nunca vai desistir. No fim de todas as coisas, judeus têm se convertido já nesses dias, mas Deus vai trazer, vai salvar o remanescente do povo de Israel. Mas o Senhor está falando hoje a respeito de mim e de você. É do nosso relacionamento com Ele. Esse Deus que é fiel. E nós precisamos corresponder a essa fidelidade de Deus. É um Deus que tem compaixão, irmãos. É um Deus que nos ama. E eu penso e chamo a atenção de você para refletir o que Deus já fez na tua vida. O que Deus já fez por você. A maior vitória, Ele morreu no nosso lugar. Ele nos deu salvação. Ele nos deu vida.
Ele nos dá o ar que respiramos. O coração que está tum-tum aqui não é alguém que deu corda, é um Deus que está sustentando. Nosso sangue que bombeia é Deus que está sustentando. Os nossos ossos, os nossos nervos, é Deus que está sustentando. A casa que temos foi Deus que nos deu. O trabalho, a inteligência, a família, os filhos. Oh, Deus. Os presentes, os mimos. Quantos mimos. Quantos mimos. Quanto presente. E a gente não consegue ser fiel. E constantemente a gente tira os olhos do amor da nossa vida. E ele deixa de ser o primeiro. E a gente vai, mas não tem problema. Não tem nada a ver. É só isso. Para que fanatismo? Para que essa religiosidade? Mas é um Deus que nos ama. E não desiste de nós. Eu não estou aqui para te apontar, e nem para me apontar, eu estou aqui para transmitir a palavra de um Deus que te ama e que não abre mão de você. A história da Bíblia é uma história de amor, do começo ao fim, de um Deus esperando a sua noiva. E isso vai acontecer no final de todas as coisas. Mas no livro de Oséias, ele faz tudo isso e essa mulher vai embora de novo. Ela vai embora e ela vai atrás de outros amantes. O capítulo 2 de Oséias, não dá para a gente ler tudo, mas o Senhor começa a falar a respeito da infidelidade de Israel, mas um versículo que me chama muito a atenção é o versículo 14 do capítulo 2. Portanto, eis que eu há. Porque aqui antes disso, ele vai falar muito de como ele está, do pecado, das condições que ele está, mas no versículo 14 ele fala, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali eu devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Arcor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará de meu Baal. É um Deus que muitas vezes permite provas, dificuldades na nossa vida, porque só assim Ele tem a nossa atenção. E Ele nos atrai ao deserto das nossas lutas, das nossas dificuldades, para dizer, eu quero te devolver tudo. Eu quero pôr final nessa prova. Eu quero te dar tudo de novo. Eu quero viver esse amor e essa intimidade com você. Seu Haroldo falava muito que se a Bíblia tivesse um refrão, ele seria, e ele será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque está escrito muitas vezes isso. Um Deus querendo estar junto com o seu povo. E eu estava meditando e eu pensei, esse é o refrão. E as estrofes, eu acho que sempre começariam com arrependam-se e voltem para mim. Arrependam-se e voltem para mim. É um Deus nos chamando de volta, irmãos. É um Deus que nos ama. E aí, ele vai falar o que para Oséias no capítulo 3, o versículo 1. Quando essa mulher vai embora, quando ela está ali perdida, quando ela rejeitou tudo que Oséias fez para ela, o lar, ela deixou os filhos. Mas o Senhor diz para Oséias, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Versículo 2, aí Oséias está dizendo, assim eu comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem.
e eu farei o mesmo em relação a você. É um homem que tem todo o direito de dar uma carta de divórcio. É um Deus que teria todo o direito de nos dar uma carta de divórcio. Mas quando a gente está lá, perdido no mundo, ou mesmo dentro da igreja, mas contaminado com outras coisas, ele vai e ele fala, eu vou, porque agora ela já era uma prostituta escrava, ela já não era dona dela mesma. Ele não está dizendo só volta para mim. Ele tira dinheiro do bolso e ele compra aquela que o rejeitou de volta e fala, venha porque eu quero sua fidelidade, eu vou ser fiel a você. É assim o nosso Deus de compaixão e de amor. É o Deus que nos chama ao arrependimento, é o Deus que nos chama ao amor, é o Deus que nos chama, eu estou de braços abertos, eu posso te fazer completo, ninguém mais pode, nada mais pode. Nada mais pode, irmãos. E muitas vezes as pessoas vivem com o engano de que pode achar satisfação em coisas, e você sabe, isso nunca satisfaz. Coisas que são lícitas e coisas que não são lícitas. Mas coisas que você está procurando preencher o teu coração, e isso nunca preenche. Compra, a alegria só na hora, já ficou vazio de novo, e compra de novo, a alegria só na hora e ficou vazio de novo. Ou procura no amor de uma pessoa, e aí parece que quando você tem aquela pessoa já não está mais bom. E são tantas outras coisas, e é o tempo que a gente acha que vai ser melhor gasto com qualquer outra coisa. Deus está nos chamando de volta. É o Deus de amor nos chamando de volta, irmãos, de começo ao fim. No Novo Testamento, ele continua falando, volte para mim. É um noivo buscando a sua noiva. O mesmo Deus que, quando Adão pecou e se escondeu no jardim, ele vai perguntar, onde você está, Adão? Irmãos, nessa manhã, o Senhor está olhando e perguntando, onde você está? Aonde você está? E muitas vezes a nossa mente pensa que parece que se a gente estiver com Ele, não vai ser tudo isso, irmãos, é tudo isso. Estar com Ele é estar completo, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a mim, Ele não divide você. Tiago 4, versículo 4 e 5. Olha aí no Novo Testamento. Tiago 4, versículos 4 e 5. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, com o ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Ele tem ciúme de você. Tem ciúme de nós. Lembrei até aquela música. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Eita Deus. Eita Deus. Um livro do John Bevere que eu li uma vez, ele diz uma frase assim: o mundo é como um amante extremamente sedutor que nos incita a afastar de Deus. Então, irmãos, a gente precisa ter a nossa mente toda hora, Senhor, me ajuda
Me ajuda a não me distrair, me ajuda a não me deixar seduzir por qualquer coisa que vai me afastar da tua presença, que vai me afastar daquilo que é a tua vontade, que vai me afastar do teu querer. Me ajuda, Senhor. Hoje o Espírito Santo de Deus está agindo neste lugar, irmãos, porque Ele quer realmente que a nossa vida frutifique. Mas nós precisamos entender um tiquinho assim, o que está no coração de Deus. Por que um tiquinho? Porque a gente não consegue conceber o que é o coração de Deus. Eu sei que eu sou chorona e choro para valer. Mas cada vez que eu leio essas coisas, irmãos, é como se um tiquinho assim do coração de Deus eu sinto no meu coração. É muito amor para que a gente despreze esse amor. E ele vai continuar falando aqui, no livro de Oséias. Ora, ele aponta o pecado desse povo, ele fala o que eles estão fazendo, e daqui a pouco ele traz uma palavra de esperança, uma palavra de que eu vou fazer na vida de vocês, se vocês se voltarem para mim. E no capítulo 4, ele está mostrando como é que está a condição desse povo Israel. O versículo 1 diz: Filhos de Israel, escute a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, violência. Era como estava o povo de Deus. Mas aqui ninguém faz homicídio, aqui ninguém faz isso. Eu não tô, irmãos, qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus está nos afastando de Deus. O que Deus está falando aqui para esse povo é o seguinte: o que está faltando para vocês é me conhecer. Não há conhecimento de Deus, não há amor, não há verdade, não há conhecimento de Deus na terra. Era um conhecimento vago, era um conhecimento tão somente intelectual, mas não era um conhecimento de Deus no coração. Porque se houvesse um conhecimento real no coração, eles não viveriam dessa forma. E o que Deus está falando com a gente aqui nesta manhã e cada dia na Novo Tempo, irmãos, Deus está nos chamando para um lugar de intimidade. E este lugar de intimidade, ele requer um nível de santidade. E este lugar de intimidade que requer um nível de santidade é porque Deus quer abrir o céu neste lugar. É porque Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida e através da tua vida. É porque Ele quer se apresentar de uma forma que talvez a gente ainda não conheça, de forma que nada mais vai nos seduzir, porque nós vamos estar embriagados do amor que Deus tem por nós, e nós começamos a corresponder este amor a Ele. É este lugar que Deus está nos chamando. E esse povo, e Deus continua falando, usando o profeta Oséias. No capítulo 5, no versículo 15, no capítulo 5 ele vai falar a respeito dos sacerdotes, como está a condição dos sacerdotes, como está a arrogância de Israel, porque esse povo aqui não estava pobre não, eles estavam prosperando, mas quanto mais eles prosperavam, mais eles não estavam aí para Deus. E o versículo 15, ele vai dizer assim, que ele vai trazer uma disciplina, ele diz: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. É o Deus que traz a disciplina para que a gente lembre: eu preciso dele. Gente, é só Deus. Porque se sou eu vou falar: vai, estou sofrendo. Que pena, né? Estou pagando. Que pena. A gente é assim ou não é? Não, mas Deus vai permitir para ele vir buscar. E no capítulo 6, agora o povo, ele vai cair num arrependimento, mas ele não é verdadeiro. É um arrependimento com uma motivação contrária. E no capítulo 6, o povo está dizendo, versículo 1, vinde, voltemos para o Senhor. E aí eles reconhecem que foi Deus que fez, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas.
Depois de 2 dias, nos dará vida nova. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Ou seja, não, a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa voltar, a gente precisa conhecer mais a Deus, porque aí ele vai nos curar. Porque aí ele vai mandar chuva. E olha o que Deus fala no versículo 4. Que farei com você, Efraim? Efraim também é Israel. Deus chama de Israel, de Efraim, de Jacó. Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como névoa da manhã, é como orvalho da madrugada, que logo desaparece. Não, hoje eu estou falando, não, eu quero o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, porque Ele vai mudar minha vida. Mas ainda que Ele não mude, mesmo se eu tiver, não, eu quero conhecer o Senhor. Não, hoje eu ouvi essa palavra. Não, hoje eu saí convicto. Eu vou mudar de vida, eu vou abandonar aquilo que não agrada o Senhor. Minha vida de oração está um relaxo. Eu preciso ter tempo com Deus, eu vou começar a orar mais. Ixi, jejuar faz tempo. Não, eu vou começar a jejuar para eu receber mais do Espírito Santo de Deus. Eu vou começar a ler a palavra para conhecer o Senhor. Eu vou começar a visitar mais os meus irmãos e orar com eles. Eu vou começar a me importar mais com as outras pessoas. Eu vou fazer isso, eu vou, porque eu amo a Deus, e o Senhor está falando, aí é como uma névoa, passou. Aí na segunda ou na terça-feira, parece que não falamos mais nada disso, porque a gente não cumpriu mais nada do que a gente falou, porque a gente já não viveu mais nada do que a gente falou, e o Senhor está falando o que está acontecendo com vocês, uma hora fala, e outra hora vive de outra forma, uma hora fala, e outra hora vive de outra forma. Isso é um amor como névoa, e no versículo 5 ele diz, por isso eu o abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. E o versículo 6 é essa chave que ele está dizendo, porque o que eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão e eles foram infiéis a mim. O que Deus está dizendo, eu quero fidelidade. Eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero que vocês me ouçam. Eu quero que vocês recebam o meu abraço. Eu quero que vocês recebam o meu toque. Eu quero que vocês andem comigo. Eu quero que vocês estejam comigo na missão. Eu quero que vocês sejam instrumentos nas minhas mãos. Eu quero isso da vida de vocês. E não como que quebrem a aliança. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Naquela época era uma série de sacrifícios na lei que eles cumpriam, mas olha como que eles estavam. E o Senhor está dizendo para nós nos nossos dias, eu quero mais o coração de vocês voltado para mim do que qualquer outra coisa que vocês possam fazer na igreja. Do que qualquer outra coisa. Porque eu repito o que eu falei aqui outro dia, porque o Senhor não quer o nosso culto se Ele não tiver o nosso coração. Não adianta eu vir no domingo de manhã, porque eu frutiquei. Todo domingo de manhã eu estou lá. Não é só isso. Não, eu vim domingo de manhã para falar com o amor da minha vida junto com os meus irmãos. Eu vim no domingo de manhã para entregar. E o Senhor está querendo misericórdia. E não sacrifício. E o conhecimento de Deus. Mais do que qualquer outra coisa. A gente precisa orar e pedir, irmãos. Senhor, de fato, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero conhecer. Ajuda-me, Espírito Santo. Aquilo que eu não estou conseguindo na minha carne, porque minha carne luta. Me ajuda, Espírito Santo. Mostra-me mais quem é Jesus. Eu estava com os jovens na minha casa sexta-feira, que a gente leu um livro, a gente estava falando sobre esse livro, e a gente estava conversando, que muitas vezes as nossas atitudes é por falta de conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece mais a Deus, a gente é incapaz de querer outras coisas. A gente precisa conhecer a Deus e pedir cada vez mais, Senhor, se mostra para mim. Mas aí,
dentro dessa palavra, e agora eu vou pular para o capítulo 10, tem muita coisa boa. O Senhor dá um conselho para esse povo. E é um conselho que eles não atenderam. Mas eu estou trazendo esse conselho para nós, para que a gente atenda. O capítulo 10. Olha o versículo 1. Deus está dizendo: Israel era uma videira de ramagem viçosa. Aqui ele já muda e começa a falar na metáfora da agricultura. Israel é uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número dos altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam suas colunas sagradas, porque o coração deles está dividido. Aí o versículo 12 diz, o conselho do Senhor: semeiem justiça e colham misericórdia. Porque até aqui os frutos de vocês se dividiram, vocês acabaram. Eu quero trazer uma colheita nova. Eu quero fazer algo novo. Então faz o seguinte. Vamos semear a justiça. Vamos fazer outra coisa. A gente não vai ter mudança, irmãos. A gente não vai viver resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, a gente vai precisar tomar atitudes. A gente vai precisar tomar atitudes. Então, o versículo 12 diz: semeiem a justiça. O que é a justiça que eu tenho que semear? São boas sementes na minha vida que eu vou começar a semear. Só que, pelo que o texto diz, o campo não está cultivado. O campo não está arado. O campo não está preparado para receber as sementes. Então, talvez a gente tenha feito muita coisa na força do nosso eu, da nossa carne, porque pensa uma terra dura e seca, e você com muita semente boa, que você sabe que todo mundo que plantou, colheu. Aí você pega e joga aquela semente. O que vai dar, gente? Vai dar nada. Bateu na terra dura. Bateu na terra dura. Então, a gente tem que começar arando, quebrando a dureza do nosso coração. Ô, pastor, que palavra pesada, hein? Não é para mim, não. É para o irmão que faltou hoje. É porque ele te ama tanto. Porque ele nos ama tanto. É porque nós estamos em abril e a gente não vê o fruto ainda. Então, se ele mostrou isso daqui na madrugada, eu acho que ele está querendo que a gente dê um jeito no nosso plantio. Então, não vai acontecer nada. Aqui, pode deixar o versículo, fazendo um favor? Oséias 10, 12. Então, o campo não está cultivado. Olha lá, o campo não está cultivado. O que é um campo cultivado? Não cultivado. Ele já pode ter dado fruto uma vez, mas ele ficou tão largado, que ele começou a ficar endurecido. E aí as ervas daninhas, ela não escolhe, né? As ervas daninhas nascem em terra assim também. Você já viu umas terras assim, paradas, e umas ervas daninhas ali? Começa a vir erva daninha. E ele diz aqui no capítulo 10, que a gente não vai ler tudo. As ervas daninhas começaram a aparecer. Então, o que o Senhor está pedindo para nós, Igreja Novo Tempo? Para nós que o Senhor ama tanto dessa forma e não desiste de nós, nós precisamos permitir o arado no solo duro do nosso coração. Nós precisamos. Talvez um trator precisa passar. Porque o trator, quando ele vai passando, ele pega a terra lá de baixo e joga para cima. E ele pega de cima e joga para baixo. E aquilo que era duro começa a amolecer. E começa a ficar mais fofo. E começa a ficar mais quebradinho. E muitas vezes esses serão os processos que Deus está permitindo a gente passar. E que você aí está colocando culpa no capeta. E não é o capeta, é só o Senhor. E se hoje você quer realmente frutificar, dá essa liberdade ao Espírito Santo e fala: Senhor, vem arar a terra do meu coração. Vem arar a terra do meu coração.
Porque o coração endurece por orgulho. Quanta gente dentro da igreja, mas não consegue perdoar. Quanta gente dentro da igreja e acha que é melhor do que os outros por causa disso. É um orgulho que entra em nós. O que pode endurecer a terra do nosso coração? Uma vida dupla. Aqui eu sou uma coisa, lá na escola eu sou outra. Aqui eu sou uma coisa, lá no meu trabalho eu sou outra. É como se a gente vivesse vários personagens. Nós precisamos ser um só onde nós estivermos. Talvez a terra dura do nosso coração seja algum pecado oculto e você não está tendo coragem de confessar para ninguém. E eu quero te encorajar hoje. Procure um irmão de confiança e fale: irmão, eu tenho sido aprisionado nesse pecado. Eu tenho cometido isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Não, eu vou confessar só para Deus, ninguém precisa saber. Não vai dar certo. Porque a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Procura um irmão maduro que não vai te apontar, mas que ele vai, em nome de Jesus, dizer: meu irmão, você está perdoado e eu vou te ajudar a você vencer isso. Em nome de Jesus, eu vou orar por você, eu vou te ajudar, eu vou perguntar cada dia se você venceu, você vai conseguir. Porque, irmãos, isso daí mina a tua vida. Talvez o fruto não tá existindo, porque isso ainda faz parte da sua vida. E o Deus que ama hoje está falando: eu quero mexer essa terra. Eu quero mexer essa terra. Chega de só aparência. Chega. Eu quero que você seja de verdade. Eu quero que você seja profundo. Chega de superficialidade. Eu quero colocar minha mão no seu coração e mover, e tirar o orgulho, e tirar esse pecado, e tirar essa arrogância, e tirar essa inferioridade, que isso também é pecado. Porque a gente só acha que é se engrandecer que é pecado, né? Se achar pequeno demais também é pecado. Porque nós somos filhos amados de Deus. E tirar essas coisas do nosso coração, a sua falta de constância. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. O que o Senhor está dizendo aqui hoje é que esse solo precisa ser arado. E Ele quer liberdade do dono do coração. Senhor, eu te dou liberdade, vem agir. Porque Ele é aquele que Ele bate na porta. Ele é um cavalheiro, Ele espera que você abra a porta. Que hoje você abra a porta do teu coração endurecido e diz: Senhor, trabalha em mim. Eu quero ser diferente, porque nem eu me aguento mais. Ai, irmãos. Ele conhece as suas dores. Ele conhece os seus medos. Ele conhece as suas cadeias. Ele conhece as suas prisões. Conhece todas as suas fragilidades. Ele quer te curar. Realmente Ele quer te curar. Realmente Ele quer mandar chuva. Então permita que esse Deus venha mexer. E aí sim, você vai poder semear justiça. Ele vai semear a palavra. E você vai começar a semear um bom gesto, uma honestidade, um amor, uma entrega, um perdão, um abraço, uma oferta para o meu irmão, uma visita para o meu irmão, uma vida que realmente mostra quem Deus é, a paciência na minha casa, o domínio próprio na minha casa. As pessoas no seu trabalho vão olhar e vão dizer: eu vejo algo diferente em você. E vai ser as sementes que estão nascendo, é o fruto que está nascendo, é as coisas que estão nascendo, aleluia. E Ele diz: semeia a justiça e colham a misericórdia, porque a gente só vai ter colheita porque Ele tem misericórdia. A misericórdia vai trazer colheita de transformação na nossa vida, meus irmãos. Por quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de deixar tudo e correr para os braços dEle. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. A gente não sabe o dia que o Senhor vai nos chamar. Eu preciso invocar Ele hoje, eu preciso buscar, eu preciso voltar para Ele hoje desesperadamente, porque Ele quer ser achado. Se a igreja tem estado como Gomer,
procurando outros amantes. Hoje é tempo de voltar apaixonada para o Deus que nos ama, porque Ele vai vir e vai chover justiça. Como canta também, olha, hoje estou musical de novo. Como canta também a Tamires Garcia. Até que Ele venha e chova a justiça. Aí depois ela começa, onde estão os nazireus? Onde estão aqueles que estão voltando para o Senhor? Onde estão aqueles que estão se entregando para o Senhor? Até que Ele, vamos buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Na sua vinda essa justiça vai ser completa, mas dia a dia nós vamos ter colheitas. Nosso Deus ama abençoar, gente. Ele ama presentear. Ele ama trazer aquela promoção na sua empresa. Aquele presente material que você queria, ou aquele que você nem queria, Ele te surpreende. Ele é esse Deus. Até que Ele venha e chova a justiça. E aí os frutos vão começar a aparecer. Ah, irmãos, tem tanta coisa preparada para nós que às vezes a gente não tem noção. E esse Deus, Ele nunca vai abrir mão do seu povo. Mas quem vai ficar com Ele é aqueles que o receberam. É aqueles que o receberam. Outro dia eu estava falando com alguém que falou assim, mas o povo faz tudo isso porque a gente está na época da graça, né? Sabe que Jesus levou os nossos pecados na cruz, então pronto. Ele fala assim, não, já tudo foi pago. Eu falei, mas a época da graça tem fim. Na volta de Jesus fechou as portas da graça. Capítulo 14. É o Deus mostrando que ainda insiste com a sua noiva. Capítulo 1, versículo 1. Olha só. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento. Convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Sacrifício dos nossos lábios. Versículo 4. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou dele. Olha o 5. Serei para Israel um orvalho, e ele florescerá como o lírio. Lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Irmãos, Deus está dizendo, eu vou ser esse orvalho que a terra do seu coração precisa. Minha unção vai ser orvalho no seu coração. Ele está dizendo, volta para mim, porque esse orvalho vai ser, a unção vai regar o seu coração, e aí você vai florescer como um lírio. É lindo ou não o lírio? É. E quando ele fala aqui, o versículo 6, os seus ramos se estenderão, não, em cima, o 5 ainda, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. As raízes do cedro, irmãos, são raízes profundíssimas, para que o cedro fique firme, seja qual vento que vier, porque a raiz dele é muito profunda. E eu não estou dizendo que você nunca mais vai ter luta ou provação, mas elas não vão te fazer, não, você vai ficar ali, pode dar até uma balançadinha, porque as suas raízes estão firmes como o cedro no Líbano. O versículo 6, os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como do cedro do Líbano, um perfume maravilhoso. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Sou eu como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. É muito amor, Ele é muito romântico, o nosso Deus. E são promessas que Ele tem para nós. E sabe o que é mais assustador de tudo isso?
essa história aqui, nesse tempo aqui, não teve final feliz. Eles não ouviram. Eles não voltaram. Eles não quiseram. E a Síria veio e levou eles cativo. E as 10 tribos de Israel dispersaram por todo esse mundo. Se misturaram com outros povos. Só na volta de Jesus é que Jesus vai mostrar onde eles estão. Eles acabaram. Quando Jesus vem, os judeus que estão na época de Jesus, é o outro reino do sul. É o reino de Judá, Jerusalém. É essas 2 tribos que sobraram. Não teve final feliz para eles. Mas eu preciso aprender com aqueles que erraram. Deus continua chamando e Deus não desistiu do seu povo. Em João Batista, no Novo Testamento, já chega falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o Cristo nasce. E Jesus nasce, o nosso rei nasce. E ele aparece dizendo: arrependei-vos, voltem para Deus, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus anda nessa terra dizendo: vocês precisam voltar para Deus. E Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Porque esse Deus, para a gente ter a gente de volta, ele se faz carne e morre no madeiro, como a gente viu na encenação a semana passada, para ter a gente de volta. Esse é o evangelho, a gente não pode esquecer, irmãos. Jesus vai para a cruz para que a gente dê muito fruto. Antes de ir para a cruz, ele disse: vocês precisam ficar ligados em mim, que vocês ficarem ligados em mim. Se vocês ficarem ligados em mim, vocês vão dar muitos frutos. E ensinou aqueles que ficaram. Para os discípulos, continuem pregando. E ele tem falado para mim e para você: continue pregando, continue mostrando o meu poder, continue mostrando a minha graça, continue fazendo tudo o que eu fiz. Vocês podem orar pelos enfermos e eles serem curados. Vocês também podem orar por um endemoniado e ele ser liberto. Vocês também podem orar em um pão e ele multiplicar em muitos pães. Vocês também podem fazer tudo que Jesus fez nessa terra. É o Deus de amor agora querendo usar a minha vida e a sua vida, nós voltando para Ele, para que a gente fale para outras pessoas que Jesus os ama. Porque esse povo todo vai se constituir em uma só pessoa, a noiva de Jesus. Que você faça parte da noiva. Porque ele continua esperando uma noiva que vai voltar para ele. Ele foi. E ele deixou aqui a sua noiva. E ele deu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está trabalhando. Lavando a noiva. Sabe como? A palavra de Deus, Efésios. Ele está lavando a noiva com a palavra. Ele está purificando a noiva pela palavra, para que ela possa se apresentar a Ele, santa, irrepreensível, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Estou terminando essa palavra dizendo que o noivo vai voltar. Ele está esperando uma noiva apaixonada para encontrar com Ele. Que a gente possa fazer parte desta noiva. E o mais lindo é que à medida que essa noiva vai conhecendo mais Ele, e essa noiva vai se apaixonando mais por Ele, sabe o que acontece? Acho que é o versículo Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui que eu não anotei. Acho que é no finalzinho aqui, né? Que diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Aqui é 17, 22, 17. E agora esse Deus que chamou o tempo todo: venham, a noiva que está sendo purificada e conhecendo mais Ele, ela vai falar. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. É uma noiva que agora está ansiando. Eu quero que você venha logo. O Espírito e a noiva dizendo: venha.
eu quero que você venha logo para nós estarmos juntos para sempre e eternamente. O Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que ouve, diga vem, e aquele que tem sede, quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia. Último versículo, Apocalipse 19, 7 ao 9. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: cadê? Estou perdida. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Que nós não sejamos como o povo de Israel, perdido com muitos amantes. Mas ainda que sejamos, tem um Deus de compaixão hoje nos chamando de volta. Tem um Deus de compaixão hoje dizendo: eu já paguei o preço por você. O Oséias foi lá e pagou de volta. Nosso preço já está pago. E por que às vezes a gente insiste em estar longe? O Deus de misericórdia está nos chamando de volta, irmãos. O Deus de misericórdia está nos chamando para uma posição, para uma firmeza de palavra, para uma firmeza de mudança, para um desejo real de ser mexido por Ele e darmos verdadeiros frutos. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Olhe para o seu coração, examine-se a si mesmo. O que tem ocupado, talvez, o lugar de Deus na tua vida? Quais são as coisas que, por muitas vezes, têm te deixado dividido? Há um Deus olhando para você hoje. Quais foram as coisas que foram acontecendo e você não tinha percebido que o solo do seu coração estava endurecido? Mas hoje, ouvindo esta palavra, hoje meditando nisso, você percebeu que sementes têm caído e não tem acontecido nada? Tanta coisa tem acontecido aqui nesses domingos de manhã e não tem acontecido nada na sua vida. Então é porque o solo do seu coração ficou endurecido. Quais são as posições que têm que ser tomadas hoje? Precisamos colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Que Ele seja prioridade na nossa vida. Irmãos, hoje nós precisamos nos arrepender e dizer: Senhor, nós queremos voltar para Ti, Senhor. Nós queremos voltar para os Teus braços de amor, Senhor. O Senhor que fala tantas vezes o quanto nos ama, Senhor, nós não queremos mais falar: vinde, voltemos ao Senhor, olha o que Ele fez, Ele nos despedaçou, Ele vai nos sarar, Ele vai nos fazer de novo, e amanhã esquecer que falamos isso, que essa seja uma verdade real na nossa vida, que hoje de verdade, de todo o coração, nós possamos dizer: Senhor, eu estou voltando para o Senhor, porque o Senhor me despedaçou, e o Senhor quer me sarar, e o Senhor quer mudar a minha vida, e o Senhor quer fazer chover sobre a minha vida, para que a minha vida seja uma colheita linda para a glória do Teu nome. Deus, Senhor, vem mover o nosso coração nessa manhã. Nos perdoa se, mesmo inconscientemente, com as nossas atitudes, nós temos desprezado o Teu amor. Nós temos desprezado tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor fez por nós. Nos perdoa, Senhor.
Hoje nós queremos reconhecer mais uma vez que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. É o Senhor que fez, como Oséias deu um lar para aquela mulher, o Senhor tem dado tudo para nós, Senhor. Que nós possamos encontrar completude no Senhor. Ah, Deus amado, que nós não possamos, Senhor, estar satisfeitos, plenos, completos em Ti, Jesus. Ah, Espírito Santo, vem mover os corações aqui, nessa hora, nessa manhã. Ah, Jesus, para que os meus irmãos se sintam satisfeitos no Senhor. Talvez aqueles que nunca sentiram isso, que nesta manhã o Teu Espírito Santo mova e a Tua presença real aqui seja tudo o que eles procuravam antes, Senhor. E quando eles forem embora hoje, domingo, depois do almoço, aquilo que prendia eles não vão prender mais, aquilo que chamava a atenção não vai chamar mais, aquilo que levava para longe do Senhor não vai levar mais. Ah, eu sei que o Senhor não está procurando perfeição. O Senhor está procurando um coração que volte para Ti. Ele está procurando corações que voltem para renovar a aliança. Para renovar a aliança. Quem quer correr de volta para os braços dele, para esse que está esperando. Aleluia. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, quem quer conhecer mais o Senhor? O meu povo tem sido destruído porque faltou o conhecimento. Ele quer se revelar. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Hoje Jesus não tem para você um dedo apontado. Hoje Jesus não tem para você uma acusação. Hoje Ele diz para você: diante da tua volta, eu não te condeno. Eu te quero de volta. Eu te quero inteiro. Eu te quero inteira. Eu não te quero dividido. Eu tenho ciúme de você. Venham se você quer mais de Deus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sinta o amor dele por você. Ele